que a palavra de Deus diz? Coloca na NVT, Nova Versão Transformadora. Algumas palavras vão ficar mais destacadas. Que a palavra de Deus diz: vocês estavam como é que nós estávamos? Mortos. Presta atenção. Até nós conhecermos a Jesus, essa é a nossa condição. Condição de todos, a minha, a sua, era essa. Ele diz: vocês estavam mortos, e ele diz a causa. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Dois motivos pelos quais nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e nós estávamos mortos por causa da incircuncisão da nossa carne, da natureza humana. Por esses dois motivos, não só por causa dos seus pecados, mas por causa também da incircuncisão que não existia em nós. Então, ele diz: Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Eita, glória a Deus. Ele completa, verso 14. Ele cancelou o registro de acusações, de dívidas que você tinha no SPC espiritual. Ele cancelou, rasgou, removendo, pregando na cruz. Ele pegou lá a dívida, pregou na cruz, a conta toda. Ele fez isso antes de você nascer. Ele fez isso antes de você cometer o primeiro pecado. Seu escrito de dívida era grande. Antes de você nascer, de cometer o primeiro pecado. O escrito de dívida seu foi colocado lá naquela cruz. Ele diz: deste modo desarmou os governantes e autoridades espirituais. Foi deste modo que ele desarmou. E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Diga graças a Deus, aleluia. Eita glória. Fique em pé, vamos orar. Vamos pedir para Deus nos dar revelação. Espírito de revelação, de sabedoria. Diz para o Senhor agora: Senhor, fala comigo, Senhor. Me dá espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da tua vontade. Abre os meus olhos, me traz entendimento espiritual, me traz revelação, explode luz no meu coração, me faz ver como o Senhor vê. Tira toda barreira, todo conceito, opera metanoia na minha mente agora. Traz arrependimento, traz mudança na minha mente, para eu crer no teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Quando Jesus, ele estava aqui na terra, várias vezes ele demonstrou, e ele foi anunciando o que ele iria fazer. E em alguns momentos, em um momento, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele mostrou que ele vinha manifestar o perdão dos pecados. E eu posso lembrar de uma história que você lembra, não coloquei nem no nosso esboço, mas 4 homens carregam um paralítico. Eles vão até a casa onde Jesus está. Tinha tanta gente na frente da casa que eles não conseguiam entrar. Nem pela janela, nem pela porta. Eles pensaram: à medida que eu for pecando, porque eu vou continuar pecando, isso é verdade, e você vai continuar pecando, até o final da sua vida, até Deus te dar um corpo novinho,
Mas nós achamos que o perdão de Jesus está sendo ministrado de forma parcelada. Não. O perdão, ele é entregue para nós pela fé completamente. Completamente. Por isso que nós dizemos para os irmãos que você foi perdoado dos seus pecados passados, presentes e futuros. E quando a gente fala isso, tem irmão que se treme todo. E tem pessoas que elas dizem assim, não, mas esse negócio não está certo. Presta atenção, Jesus morreu por você quando você não tinha nem nascido. Eu disse para você não tinha cometido nem o primeiro pecado, ele já tinha morrido. Agora presta atenção, é lógico que isso feito na cruz não foi automático. Não foi automático. Precisou você crer. O problema é que tem pessoas recebendo a Jesus e crendo no perdão parcial dos seus pecados. Presta atenção, a vitória na cruz, que pertence a você, ela só tem uma efetividade se você crê que seus pecados foram todos perdoados. Se você crê que seus pecados foram só parcialmente perdoados, você vai ser vulnerável ainda, muito vulnerável para o pecado. Porque essa verdade não está assentada como fé na sua mente. Você entendeu? E isso existindo, você vai ter dificuldade no cultivo da presença de Deus. Por que vai ter dificuldade no cultivo com a presença de Deus? Porque a presença de Deus em nós está ligada diretamente ao fato de que você foi perdoado. Presta atenção, o Espírito Santo nunca faria habitação em você. Ele poderia visitar você. Que é isso que muitos acreditam. Como é que muitos acreditam? Eles acreditam que o Espírito Santo, ele é um visitante. Então, ele está, quando você peca, ele te deixa. E quando você anda certinho, ele vem de novo. Quer dizer, o que determina se o Espírito Santo está ou não em você, não é a obra do Cordeiro, é você. A sua grande obra, ou a minha grande obra é de ser certinho. Quando eu estou certinho, ele está comigo. Quando eu não estou certinho, ele não está comigo. Vou te dizer, o Espírito Santo só veio habitar em mim porque meus pecados estão completamente perdoados. Porque senão, o ente santo, o Espírito Santo, ele não pode habitar no pecador. Ele só pode habitar no justificado. Ele só pode habitar em você se foi completamente resolvido. O Espírito Santo não viria para dizer assim, não, pera ainda, agora sim, aí deixa eu ir lá. Não, agora ele errou, agora eu saio, agora eu venho, agora eu saio, agora eu venho. Tu acha que ele fica assim? Não, amados. Ele veio para ficar e veio permanecer. Pastor, e quando a gente erra? Quando a gente erra, nós devemos reconhecer nosso erro. E dizer, eu errei. E Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pagou por esse pecado. Eu não merecia. Não merecia, não mereço receber o que eu estou recebendo agora. Mas a consciência nossa tem que ser sempre de perdão. Sabe o que é que nós alimentamos? Eu fiz isso na vida de muitos cristãos durante muito tempo, até na minha própria vida. Alimentar nas pessoas uma consciência de pecado. Alimentar nas pessoas uma consciência de ameaça. Ficar todo tempo, olha como é que está a sua vida. Olha lá. Quer dizer, se eu vivo debaixo dessa consciência todo o tempo, amado, você não desfruta da presença de Deus. E a vitória está em você desfrutar da presença, da vida de Deus que está em você, que é a sua nova vida. Se você não viver essa nova vida,
que é Cristo em você, não tem vitória. A vitória é através dessa nova vida. O problema é que as pessoas acham que a vitória é por elas ser boas em algum momento. E elas creem que a derrota também vem quando elas não são boas em algum momento. Mas você sabia por que nós ceamos continuamente? Você sabia que a igreja primitiva, ela não ceava uma vez por mês. Ela ceava toda vez que se encontrava. De casa em casa, diariamente, partiam um pão. Está lá em Atos capítulo 2. Por que eles faziam isso? Era para sempre lembrar que mesmo você errando, você tinha aliança com Deus, seus pecados estão perdoados. Toda vez que você toma a ceia, tomando do suco, comendo do cálice, você está dizendo isso. Todo o tempo. Quer dizer, tendo uma consciência de perdão. Então preste atenção. Você é tentado como eu. Acredite, eu sou tão tentado quanto você. Talvez não nas mesmas áreas. Mas todos aqui, sem exceção, inclusive aqueles que estão me assistindo ali, têm áreas de vulnerabilidade, de fraqueza na carne. A carne continua aí, o inimigo continua a te tentar, ele quer de fato te colocar todo o tempo debaixo de condenação, não quer a sua prosperidade. E vou te dizer, a única coisa que desarmou os principados e autoridades não foi eu ser bonzinho, não. O que desarma eles, como nós lemos no texto de Colossenses, é entender o que significa aquela vitória na cruz. Porque quando ele vem com a acusação, eu disse, eu errei, mas perdoados estão os meus pecados. Ah, pastor, será que não cai? Porque as pessoas pensam o seguinte, o que é que elas pensam? Não, pastor, mas se a gente disser para as pessoas que elas estão perdoadas agora, no passado, no presente, no futuro, então elas vão fazer o seguinte, não, olha o pensamento deles, então já que eu estou perdoado, eu vou chutar o balde. Quando ele ressuscitou, diz que quem crê é justificado dos seus pecados. Amém? Então, nós temos que continuar a pregar o evangelho. Presta atenção. Não são táticas humanas que libertam pessoas. Não são 5 passos para o seu casamento ser feliz, se você fizer, que vão fazer o seu casamento feliz. O que nos dá vitória é o evangelho. É Cristo em você. Mas Cristo em você, com toda a dimensão que nós estamos trazendo aqui. Eu preciso crer na conquista dele, na obra dele, no que ele disponibilizou para mim. Então, amado, nós devemos pregar o que os apóstolos pregavam. E o que é que os apóstolos pregavam? Aí eu trouxe aqui 3 passagens que falam a respeito do que apóstolos como Paulo, Pedro, João pregavam. Quer dizer, o que é que esses homens pregavam? Será que eles pregavam algo diferente? Será que isso que eu estou pregando agora é diferente do que eles pregavam? Ou, em algum momento, nós fomos enganados pela religiosidade? E a palavra do evangelho ficou escondida, de forma que ao invés de eu usar a fé no lugar certo, nós levamos nossos pensamentos para outro lugar. E assim não temos vitória. Porque o sangue de Jesus tem poder. A obra na cruz tem poder. O evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então preste atenção, o poder de Deus é o evangelho. Então se eu quero poder para romper, eu preciso crer no evangelho. Então, por exemplo, pregações como essa do apóstolo Paulo, que está lá em Atos, capítulo 13,
no verso 38. Há várias passagens nas cartas do apóstolo Paulo, onde Paulo está pregando a palavra de Deus. Mas essa passagem é um dos seus sermões, onde você percebe essas verdades que nós estamos trazendo aqui. Olha o que o texto diz, Atos capítulo 13, verso 38. Paulo, ele está pregando em uma das suas viagens missionárias. E não tem aquele momento onde o pregador, ele está trazendo a verdade, e ele vai fazer um resumo daquilo que ele está dizendo, porque ele vai dizendo tantas coisas, mas ele quer que algo permaneça ali na mente das pessoas. E vamos dizer que isso é o ápice do momento da pregação. E ele está aqui no ápice do momento da pregação dele. Ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia o quê? A remissão dos pecados por intermédio de Jesus. É isso que ele está anunciando. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou eu poderia dizer, pelo cumprimento, a sua tentativa do cumprimento dos 10 mandamentos. Ele está dizendo que o que se anuncia é a remissão dos pecados por meio de Jesus, e só por meio dele, aquele que crê é justificado de todos os erros. Quem quer isso? Diga assim: eu já recebi. É isso que nós recebemos. Então presta atenção, nesse ápice da pregação, você percebe, mantém lá a palavra, no versículo anterior. Você percebe que no ápice da palavra, ele traz um tom, como se ele estivesse trazendo uma proclamação. Uma proclamação. Ele traz um tom de proclamação. O que é uma proclamação? Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes antigos, de reis. E aí chega o arauto. O arauto é aquele que vai pronunciar o que o rei está determinando fazer. E aí o arauto, ele chega diante ali do povo, que está todo mundo ouvindo, aí ele pega aquele pergaminho, e ele abre, e aí ele lê a proclamação. E o que Paulo está dizendo na proclamação é: tomai, pois, irmãos, conheça isso, tenha ciência disso, do que vos anuncia é a remissão dos pecados. Essa é a pregação do Evangelho. É a remissão dos pecados, é para dizer que seus pecados foram perdoados, e você precisa crer nisso para ser justificado de todos eles. Essa é a declaração do apóstolo Paulo, é isso que ele está pregando nesse exato momento. Quer dizer, o que os apóstolos estavam pregando era isso. Agora, isso significa, diante dessa proclamação, desse arauto do Senhor, que era o apóstolo Paulo, que através destes, todos os nossos pecados são perdoados. Isso é automático, segundo o texto. Ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão dos pecados por intermédio desse. Outro versículo. E por meio dele, todo aquele que... A nossa obra não é fazer. A nossa obra é crer na mensagem. Crer.
O que é difícil? Fazer? Não, não é difícil tentar obedecer. Difícil é crer. Crer no que ele está dizendo. Crer que você depende de uma coisa que é maior do que você, e que você não é capaz de fazer, e que ele já foi feito por você. Eu preciso crer nisso. Preciso crer nessa mensagem. Não é automático, eu preciso crer. E crer não é fazer. Eu preciso crer que Deus fez todo o trabalho. Eu preciso crer que Ele enviou o seu Filho. Eu preciso crer que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu preciso crer que Deus tomou os meus pecados e colocou sobre o seu Filho. Eu preciso crer que Ele morreu como oferta pelo pecado. Eu preciso crer que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos para minha justificação. E que isso foi resolvido para mim. Há uma transformação acontecendo na minha vida. Eu tenho que lidar com a carne, eu tenho que lidar com as coisas do pecado, com a tentação. Por isso que Jesus ensinou você a orar: livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Continue orando: livra-nos do mal, livra da tentação. Mas, amada, a única coisa que você vence o pecado é quando o pensamento ruim vem aqui e você diz assim: mas Ele morreu por todos os meus pecados. Porque quando você crê nisso, imediatamente vem aquela sensação de: não mereço, mas Ele fez isso por mim. Isso corta a tentação, leva o seu pensamento para o lugar da fé correta. Experimenta vencer o pecado dessa maneira. Pessoas estão tentando vencer o pecado. Não, agora eu vou ser bom. Agora eu vou ser bom. Não, amado, Ele foi Salvador. E Ele é teu libertador. Todo o tempo, é crendo. É crendo. Não é a partir de algo que você é capaz de fazer. Não, agora vai dar certo. Agora eu vou fazer certo. Agora, pensamento errado. Pensamento de queda. É isso. Pensamento certo é você errou e você reconhecer que recebeu o perdão dos pecados. Precisa de fé para isso. Porque o inimigo vai te dizer com todas as forças que isso não é verdade. E muitos creem e pregam isso. Mas a fé é você crer nisso que Paulo está pregando, que Jesus pregou, que Pedro pregou, que João pregou. É isso que vence o pecado. Porque ele venceu o pecado. Mas nós tentamos outro caminho. Ou até pensamos: não, isso não funciona comigo. Funciona. Creia. E se eu errar, continua crendo. Creia. Continua crendo. E toda vez que errar, continua crendo. Você vai ver a vitória que Ele vai te dar. Ele vai te dar. Você vai dizer: Ele me deu vitória. Eu era preso com masturbação. Ele me deu vitória. Eu era preso com prostituição. Ele me deu vitória. Eu era preso com coisas, roubava coisas pequenas. Ele me deu vitória. Tentei mudar de todo jeito. Não consegui, mas crendo, Ele me deu vitória. Amém? Precisamos crer. Crer que recebemos perdão dos pecados. Perdão dos pecados é perdão por toda a vida. Você está tão perdoado hoje, como vai estar perdoado no final da sua vida. Está perdoado. Você está tão perdoado como no dia que você aceitou a Jesus como Salvador, como agora. Você recebeu o perdão dos pecados. Não foi o perdão parcial dos pecados, perdão total dos seus pecados. Você sabia que na velha aliança existia um dia chamado o dia da expiação? E o dia da expiação era o dia em que todo o povo se apresentava na frente da tenda da congregação, ou na frente do templo, quando ele já estava construído, e eles vinham como povo para pedir perdão pelos seus pecados. Naquele dia,
O sumo sacerdote não usava suas vestes cerimoniais, aquelas lindas, vestia uma roupa simples só por baixo, estola sacerdotal, simples, sacrificava o cordeiro por si, porque ele tinha pecado, diferente de Jesus. Depois ele sacrificava o cordeiro pelo povo, pegava aquele sangue, levava no propiciatório, no interior do lugar santíssimo. Ele jogava o sangue em cima do propiciatório, cobrindo a arca da aliança, onde estava a lei. Dentro da arca estava a lei. Por causa disso, os pecados das pessoas eram cobertos temporariamente pelo sangue. Sabe como é que elas saíam dali? Tranquilas. Fui aceito por Deus. Tchau. Elas passavam o ano tranquilas. No outro ano, elas voltavam lá de novo. Mas preste atenção. Elas descansavam no perdão temporário que elas receberam. O que eu estou pregando para você, e o que Paulo pregou é: creia no perdão permanente de Deus sobre a sua vida. Por que que era temporário? Porque era sangue de animal. Por isso que o cordeiro foi morto de uma vez por todas, uma só vez, um só sacrifício. Se precisasse que você fosse sempre perdoado, ele precisaria, como diz o livro de Hebreus, morrer várias e várias vezes. Mas ele morreu de uma vez por todas. Você percebe que esses textos, eles se conectam com o perdão permanente, completo dos pecados? Mas qual a dificuldade às vezes das pessoas? Como eu disse para você, elas acham que essa mensagem leva as pessoas a pecar. Mas isso não é do nascido de novo. O nascido de novo, ele quer acertar. Deus deu um novo coração para ele. A pregação do apóstolo Paulo, ela termina com uma advertência. Essa que está em Atos capítulo 13, nós lemos o verso 38, 39, no verso 40, ele diz assim, Atos 13, 40. Depois de mencionar a mensagem, ele diz assim: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Porque também foi avisado nos profetas isso. O que é que foi avisado nos profetas? Quando a mensagem fosse pregada, pessoas não iriam acreditar nela. Porque é boa demais. Como é que você está perdoado de todos os seus pecados e você ainda vai continuar em algum momento errando? Mesmo sem querer. Como é que é isso? Precisa fé para acreditar nessa mensagem, sim ou não? Mas ele diz no verso 41, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. É isso que está escrito nos profetas. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Quem são esses desprezadores? Vou te dizer, são os desprezadores da graça. Pessoa que despreza a graça. Ele está anunciando uma mensagem do evangelho de graça. Mas ele diz que desprezadores iam negar a mensagem e dizer, não é assim. Mas minha palavra para você é, creia na mensagem do evangelho. Amém? Os irmãos da casa de Deus não fazem parte dos desprezadores. Eles creem na mensagem. A outra mensagem, essa é a mensagem do apóstolo Paulo. O que é que João pregava? O apóstolo João. Então, 1 João capítulo 2, verso 12. A carta de João. Não perdoados por causa do seu... Por que que seus pecados são perdoados? Por causa do nome de Jesus. Seus pecados não são perdoados porque você é bonzinho, não. Nem os meus. Ou porque você acertou. Ou porque você jejuou muito. Ou porque você orou muito. Que preste atenção, comportamento religioso, quando ele erra.
Quando ele erra, ele diz, não, agora eu vou acertar. Aí ele diz, eu vou fazer esse jejum dos 21 dias só na água. O pastor Ken diz, eu vou fazer sem água. O que é que ele quer? Ele quer pagar pelos seus pecados. Ele está dizendo, eu errei, eu quero pagar pelos meus pecados. Presta atenção, isso é a maior ofensa que nós podemos fazer para Jesus. Jesus pagou todos os seus pecados. Você não tem a dimensão, a pessoa que faz isso, ela não tem a dimensão do que Jesus fez na cruz por ela. Por isso que eu preciso ficar olhando para Jesus todo o tempo. Nunca mude o olhar de Jesus para você. Olhe para Ele todo o tempo, para o que Ele fez, para a sua obra. Ande nele, você foi colocado nele. Amém? Se você, essa palavra, perdoados, lá no grego, de João, é levado para longe. Essa palavra perdoado que está aí. Então coloca na NVT, para você entender, que aí ele coloca, vamos dizer, no tempo certo. Ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados por causa do nome. Seus pecados foram perdoados. Então, esses filhinhos, essa palavra filhinho é teknon. Teknon é filhinho, não importa a idade espiritual que você tenha. Se você é novo na fé, se você era o apóstolo Paulo, se você tem 20 anos de caminhada com Jesus, se você começou na semana passada, essa designação de filhinho aqui é para todos. E o que é que João diz para esses filhinhos? Ele diz, seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Isso é uma proclamação também, como o apóstolo Paulo estava proclamando. Pedro também está proclamando. O que é que ele está proclamando? Perdão dos pecados. Qual é a mensagem da cruz? Perdão dos pecados. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da cruz. De como você foi perdoado. Você foi perdoado por causa de Jesus. Então nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus diz, arrependei-vos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos. Marcos capítulo 1, o verso 15. A última parte. Arrependei-vos. Bota no RA. Ele vai chamar boas novas de evangelho. Ele diz, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o grande arrependimento que alguém precisa ter de fato? O grande arrependimento é você deixar de crer em outras soluções humanas ou em formas que você acha que vai promover libertação, salvação, e crer no evangelho. Porque arrependimento, arrependei-vos, é metanoia, mudança de mente. Mude a sua maneira de pensar e creia no que o evangelho está dizendo. É isso que Jesus está falando. Então preste atenção, vou dar um exemplo. Alguns de nós, não a maioria, cria no seguinte: Jesus veio para nos salvar. Ele é o Salvador, mas eu preciso fazer por onde para ser salvo? Quem cria assim? Quem acreditava assim? Não tenho vergonha não, me deixe crendo sozinho assim não. A maioria das pessoas que nasceram nessa nação creem desse jeito que eu estou te falando. Quando você vai falar do evangelho para elas, ela diz assim: eu creio no Salvador, mas a gente tem que fazer por onde? Não é verdade? Sim ou não? Aí você creu que você foi salvo pela obra de Cristo Jesus, completamente. Quer dizer, você teve uma metanoia.
você passou a não mais acreditar que a salvação era por algum mérito seu. Quer dizer, não era você fazendo por onde que você ia completar a salvação de Cristo. Você acreditou que a salvação era completamente por Jesus. Sim ou não? Sim, houve a metanoia, você creu no Evangelho. Do mesmo jeito, a questão do perdão dos pecados. Porque a maioria dos cristãos crê num perdão parcial. Eu vou te dizer, você tem que crer que você recebeu o pacote todo. Ele disse que rasgou. O texto lá de Colossenses, voltar no texto de Colossenses, que a gente leu, capítulo 3, capítulo 2, verso 14, ele diz que ele cancelou o registro. Preste atenção, ele cancelou esse registro. Como é que ele cancelou esse registro? Você ainda ia cometer esses pecados, aí ele cancelou esses registros, está o registro. Essa linguagem é de contabilidade, não é não, doutor? Registro, está lá, o registro de dívida, a conta. Aí ele pregou na cruz aquilo. Aí, se você não crê que você recebeu completamente, então ele não rasgou esse escrito de dívida todo. Não, ó, você esqueceu, mas tem uma pontinha aqui, viu? Tem uma pontinha aqui de dívida, ó. Eu botei aquele pedaço lá na cruz, mas tem um guardado aqui ainda, ó. Te cuida, bichão. Você acha que Deus está fazendo isso com você? Mas é assim que as pessoas estão crendo. Ele diz que ele rasgou esse escrito de dívida, e é isso aqui que te dá autoridade contra demônios. Pregou na cruz. Quando ele vem com você, que você vai continuar errando, ele diz, eu errei mesmo, mas ele pagou a conta toda. Sai daqui. Você entendeu? Desarmou. Ele diz que ele desarmou. Vai, muda o versículo. Ele diz que ele desarmou principados e autoridades. Ele desarmou o inimigo diante da gente. Ele desarmou eles, envergonhou eles, quando tomou o nosso lugar naquela cruz. Isso é muito poderoso, amados. Então, eu vou te dizer, o que produz de fato, por isso que a gente está dizendo que o perdão dos pecados é o centro aí da mensagem do Evangelho, e é o perdão dos pecados que gera verdadeira adoração, temor no nosso coração. Eu gosto de uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: remova o pecado da sua consciência. Remova o pecado da sua consciência, ele vai ser destronado no seu coração. Então preste atenção, por que é tão difícil às vezes essa luta contra o pecado? Porque o que prevalece é uma consciência de pecado, de inadequação todo o tempo. Se isso mudar, ele diz que essa coisa é destronada no nosso coração. Eu tenho que ter uma consciência de perdão. Por isso que o Salmo 130, no verso 3, diz assim, ó o reconhecimento do salmista. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Em outras palavras, quem é que vai escapar aqui? Se ele observar iniquidades, quem é que vai escapar? Ninguém. A única maneira de nós sermos abençoados é através do perdão dos nossos pecados, do que ele fez na cruz. Por isso que o restante do texto diz o seguinte: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Pessoa que tem consciência do perdão, que crê no perdão, da maneira que eu estou te falando aqui, se ela crê realmente no perdão dessa forma, e no que foi preciso para eu ter ele, tem temor no meu coração, tem adoração no meu coração,
tem consideração no meu coração, tem respeito no meu coração. Eu não vou andar naquele pensamento que a maioria acha que vai andar. Não, porque o perdão dos pecados é que gera o temor. Por que que não tem temor? Porque esquece do perdão dos pecados. Se você esquecer do perdão dos pecados, não tem temor, não tem adoração, não tem consideração, não tem nada disso. Mas se isso é considerado, se isso é elevado, a crença elevada na sua vida, isso te dá vitória. Você está conseguindo enxergar o que eu estou te falando? Amém? A principal cláusula da nova aliança é essa bem aqui, que está em Hebreus capítulo 8, verso 12. Hebreus 8, 12. Quando Deus diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eita Deus, Deus escolheu fazer isso. Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, Ele escolheu andar numa aliança aonde Ele diz que os meus pecados, Ele não iria se lembrar, porque Jesus levou todos eles lá naquela cruz. Amém, amados? Muito bem. Agora, entender a respeito do perdão dos pecados não quer dizer que nós somos filhos sem correção. Entenda isso. Você sabia que muita gente, eu não vou ter tempo para falar a respeito disso, mas fica nisso para meditar. Consequência é diferente de colheita. Colheita é uma coisa, consequência é outra. Por que falando de colheita? Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Então, há uma lei chamada lei da semeadura, é uma colheita. Então presta atenção, a colheita é, eu coloco um grão de milho, eu não vou colher um grão de milho, eu vou colher um pé de milho ou dois, com várias espigas cheias de milho. Então, colheita é isso. Colheita é uma coisa pequenininha, gerou algo muito grande. Isso tem a ver com a maldição. Uma coisa pequena gerava algo grande. Agora, nós fomos, por causa do sangue de Jesus, você estava aqui no domingo passado, livres da maldição, da colheita das coisas ruins. Não estamos mais colhendo coisas ruins, no ponto de vista da lei da semeadura, da colheita. Mas não quer dizer que nós somos livres de consequência. Como eu falei para você, se você botar o dedo na tomada, tenha certeza, você vai pegar choque. Você entendeu o que eu estou falando? A pessoa diz assim, olha, alguém que abraça a mulher do próximo para adulterar com ela, é como alguém que abraça carvões em brasa e coloca no peito. Ele está falando de quê? Consequência direta. Ele diz, alguém que faz isso vai receber? Não tem como ele não se queimar. Ele vai queimar. Você entendeu o que eu estou falando? Não estamos isentos disso, quando estamos falando do perdão total dos pecados. Filhos são disciplinados. Vou ler um texto para você, está em Hebreus capítulo 12, verso 4. Hebreus 12, 4. Ele diz, e estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos, eu estou nessa correção, você está nessa correção, todos os filhos estão nessa correção. Ele diz, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Quer dizer, vocês não são filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então preste atenção, nós temos algo que precisa ser manifestado, mas não é manifestado para a gente ter, nós já temos, você já tem santidade, que o Espírito Santo habita em você. Essa santidade, ela precisa crescer, ela precisa se externar, na sua maneira de falar, na maneira de você se relacionar, nos negócios que você faz. A justiça de Deus precisa ficar visível, para que mais pessoas se rendam ao Senhor, e ela já está em você. Então nada dessas coisas são para conquista, para você receber algo, ou alguma aceitação de Deus. Ele está dizendo que você já é filho, e filhos nunca deixarão de ser disciplinados. Porque quando estamos pregando a respeito do perdão total dos pecados, pessoas ficam com o pé atrás, achando que Deus não vai fazer nada diante daquilo que a gente faz. Amado, você é filho. Você é filho, vai ser disciplinado no momento certo, e você vai entender o seu pai, vai entender a disciplina, e você vai crescer. Você entendeu? Amém? A gente deve ter um coração tranquilo em relação a isso. Mas agora, eu não aceitar a mensagem, amado, vai ser complicado eu colaborar com Deus, porque eu tenho que crer na mensagem do Evangelho. Amém? Então, quando nós esquecemos do perdão dos pecados, nós não avançamos. Olha a pregação do Pedro, nós já falamos da pregação do Paulo, já falamos da pregação de João, agora a pregação de Pedro, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 5. Ele diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Presta atenção, todas essas coisas estão no Espírito Santo. Essas coisas não são geradas de você, elas se manifestam a partir do Espírito Santo. Você é um cooperador para externar essas coisas. Continua, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, sem fruto. Cristãos que creem, têm a fé, mas essas coisas não foram acrescentadas. Para quê? Para que eles sejam frutíferos, que esse é o desejo de Deus. Ele diz, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele, verso 9, aquele em quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto. E qual o grande problema dele? É o que está aí no final. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por que ele não avança? Porque ele não crê no perdão de todos os seus pecados. Ele esqueceu. Isso não está em algo ali na prioridade, na mente dele. Como algo que ele recebeu. Esquecido está da purificação dos seus pecados. Quer dizer, uma pessoa, quando esquecemos que somos perdoados, temos problemas espirituais. Pessoa que não crê dessa forma, vai ter problemas espirituais. Porque essas coisas só vão aumentar e existir se essa verdade está lá no princípio da fé. Porque aí você vai acrescentando as outras coisas, não é?
as outras virtudes, mas porque você crê no perdão completo dos seus pecados. Amém? E para encerrar, queria mostrar para você algo, é uma ilustração a respeito do que é que entristece o Senhor hoje. Mas será que tem alguma coisa que entristeceria o Senhor hoje? Então, na Bíblia há tipologias no Velho Testamento para falar a respeito de Cristo. E entre as pessoas no Velho Testamento, a que traz um tipo que aponta para o nosso Salvador, assim, mais completo, porque Davi traz isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas José, na história de José, você vê isso de uma forma mais completa. Por exemplo, José era o amado do pai. Tem de todos os irmãos, ele era o amado do pai, Jesus também era. Jesus é o amado do pai. Lembra que José, ele era tratado diferente em relação aos seus irmãos, o amado de Jacó, porque ele era filho de Raquel, não era assim? Uma outra imagem é que José, ele é rejeitado pelos irmãos, justamente porque ele era amado pelo seu pai. Os irmãos tinham ciúme, rejeitavam ele. Então a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, rejeitaram ele. Os irmãos, os judeus, os hebreus, rejeitaram a Jesus. Mas o Evangelho de João diz, mas a todos que o receberam, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E quando rejeitaram José, José foi vendido para o Egito. E ele, você sabe, ele terminou sendo a salvação do mundo naquela época. Se não fosse José naquele lugar, não teria alimento para o mundo. Então José, ele se tornou um tipo de pão que sustentou o mundo inteiro, com a sabedoria que Deus deu para ele. Jesus também se tornou o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Você percebe essa analogia de José? José, ele casou quando Faraó coloca ele no lugar para liderar. A primeira coisa que Faraó faz é pegar uma esposa gentia e dar para José casar. O Senhor também tem uma noiva gentia. Ela se chama igreja. Sou eu e você. Ele vai casar com ela. Amém? Ele faz isso. Então, José, ele é vendido para o Egito, ele é colocado, depois de interpretar o sonho de Faraó, no lugar de liderança. Isso acontece com José. Mas, na vida de José, você consegue perceber ele chorando 5 vezes. 5 vezes. E eu queria me deter em 2 desses choros de José. O primeiro choro de José está lá em Gênesis capítulo 45, no verso 1. Ele diz assim: então José, não podendo conter, ou se conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, ele viu os irmãos, na primeira vez ele chorou, mas teve uma vez em que ele levou eles para casa, e naquele momento ele queria liberar algo do coração dele. Toda a traição dos irmãos, tudo aquilo que eles fizeram quando rejeitaram, colocando ele para longe da casa do seu pai, sendo vendido, 13 anos, havia passado já 13 anos, ele ficou preso, ele foi escravo, e agora ele estava diante dos irmãos, e ele está liberando perdão. O verso 2 diz: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó. Todo mundo ouviu o choro de José. Esse choro era o choro do perdão. Os irmãos tinham traído, e ele estava liberando aquilo do coração, naquele exato momento. E ele disse a seus irmãos: eu sou José, ainda vive
o meu pai? E seus irmãos não podendo responder, porque eles ficaram aterrorizados, ele pensava que ele já estava morto. E agora ele estava numa posição ali de poder. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, Gênesis capítulo 45, José está dando a se conhecer para os irmãos. Ele diz, e ele chega o seguinte: ó, vocês estão perdoados. Então isso aconteceu para a preservação de quê? Da vida. É interessante, quando Jesus está com os discípulos, ele diz em determinado momento no Evangelho de João, ele diz assim: pelo caminho por onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas um dia vocês irão. Aí eles perguntaram: Senhor, mas para onde é que o Senhor vai? Por que não podemos ir? Jesus ia para a cruz, ia entregar a sua vida. Pedro, ele diz assim: Senhor, mesmo que seja para morrer, eu morro junto com o Senhor. O que ele estava dizendo é: eu sou capaz de caminhar esse caminho. Mas o que ele disse foi: pelo caminho por onde eu vou, você não pode ir. E aí, a gente conhece a história de Pedro. Pedro negou Jesus. Ele viu que por aquele caminho ele não podia ir. Quando ele nega Jesus, a Bíblia diz que ele cruza o olhar com Jesus. Você acha que naquele dia Jesus estava dizendo assim para Pedro: te falei que você não conseguia? Ou você acha que ele olhou assim para Pedro e disse assim: é por isso que eu estou morrendo, por você, por todos. Por esse caminho por onde eu vou, vocês não podem ir, mas esse caminho para a cruz, eu queria trazer vida para nós. É a mesma coisa de José. Você está conseguindo enxergar? Amém? Agora, o último choro de José, que está no último capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 50, no verso 15. Esse é o último texto que nós vamos ler. A Bíblia diz: vendo os irmãos de José que o seu pai era morto, o pai de José, Jacó, era morto, disseram: é o caso de José perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o mal que nós fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Aí a Bíblia diz: José chorou enquanto falavam. Então presta atenção. O pai dele não disse nada disso. Mas a mentalidade dos irmãos dele foi o seguinte: enquanto nosso pai vive, José não faz nada conosco. Mas quando ele morrer, ele vai vir e vai fazer mal para a gente. Aí eles mentiram. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo assim: você não nos perdoou, não. Em outras palavras, eles não acreditavam que José tinha verdadeiramente perdoado eles. Essa ilustração é para mostrar aquilo que de fato pode entristecer o coração de Jesus. O que é? É você não crer que todos os seus pecados foram perdoados. Que você de novo e de novo está questionando se você já foi perdoado. Porque era isso que os irmãos estavam fazendo com José. Mas eu afirmo para você, a proclamação do apóstolo Paulo, a proclamação do apóstolo João e a proclamação do apóstolo Pedro: os seus pecados foram perdoados.
você recebeu um pacote completo. Creia no perdão completo dos seus pecados. Creia, e diariamente, quando você levantar, continue crendo, você vai ver a vitória que Deus já colocou na sua mão, porque o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.